Gideão e os 300 é uma das passagens mais marcantes e inspiradoras encontradas no livro de Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Localizada nos capítulos 6 a 8, essa história retrata a fé, a estratégia e a intervenção divina em meio à adversidade, destacando a capacidade de Deus de usar indivíduos aparentemente comuns para realizar feitos extraordinários. A história tem início em um cenário de opressão e sofrimento para os israelitas. Eles haviam repetidamente desobedecido aos mandamentos de Deus, mergulhando em idolatria e afastando-se dos caminhos da retidão. Em resposta a essa rebelião, Deus permitiu que os midianitas, uma nação vizinha poderosa, oprimissem os israelitas por 7 anos. Os midianitas invadiam suas terras durante a época da colheita, saqueando os produtos cultivados e causando destruição generalizada. Os israelitas, angustiados por essa situação insustentável, clamaram a Deus por socorro. Em resposta às suas preces, Deus escolheu Gideão, um jovem da tribo de Manassés, para ser o instrumento de libertação de Israel. Gideão, contudo, inicialmente demonstrou dúvidas e inseguranças quanto à sua capacidade de liderar essa missão. Em um encontro surpreendente, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e o chamou de valente guerreiro, incentivando-o a confiar na promessa de Deus e a liderar Israel contra os opressores. Nesse encontro, Gideão expressou suas incertezas e pediu um sinal para confirmar a palavra do Senhor. Ele trouxe um presente ao anjo e o colocou sobre uma rocha, e o anjo tocou com a ponta do cajado, consumindo o presente com fogo que surgira da rocha. Diante dessa demonstração divina, Gideão compreendeu que estava realmente diante de um mensageiro de Deus. Deus instruiu Gideão a derrubar o altar de Baal que seu pai havia construído e a cortar o poste ídolo de Azerá. Com coragem, Gideão executou essa tarefa à noite, temendo a reação das pessoas. No entanto, a ação não passou despercebida, e pela manhã os cidadãos exigiram que Gideão fosse entregue para ser morto. Gideão então foi chamado de Jerubaal, que significa aquele que combate com Baal, mostrando sua postura de confronto contra a idolatria. Deus escolheu Gideão para liderar o exército de Israel contra os midianitas, mas com uma condição singular: ele reduziria o número de soldados. Inicialmente, Gideão reuniu um exército de 32.000 homens. No entanto, Deus disse a Gideão que esse número era excessivo, para que Israel não se vangloriasse de ter vencido por sua própria força. Deus queria que ficasse claro que a vitória viria de sua intervenção. Em um processo de seleção meticuloso, Deus instruiu Gideão a permitir que aqueles que estivessem com medo voltassem para casa, resultando em uma redução para 10.000 homens. Ainda não era o número que Deus tinha em mente. Ele conduziu Gideão e seus homens a um riacho, onde aqueles que bebessem água de forma desatenta, colocando a cabeça na água, foram separados daqueles que bebessem com vigilância, mantendo-se cientes de seus arredores. Apenas 300 homens demonstraram vigilância. Com um exército de apenas 300 homens, Gideão enfrentou uma tarefa aparentemente impossível: enfrentar os midianitas, cujo número era incontável. Deus, mais uma vez, revelou seu plano a Gideão por meio de um sonho de um homem do acampamento dos midianitas. Isso fortaleceu a confiança de Gideão e indicou a direção que ele deveria seguir. Deus então instruiu Gideão a adotar uma estratégia incomum para a batalha. Ele dividiu os 300 homens em 3 grupos, entregando a cada um deles uma tocha escondida em um jarro e uma trombeta vazia. No meio da noite, os grupos se aproximaram do acampamento dos midianitas de forma sorrateira. No sinal de Gideão, eles quebraram os jarros, revelando as tochas acesas, e tocaram suas trombetas, gritando: "A espada do Senhor e de Gideão!" O acampamento dos midianitas mergulhou no caos. Com o som das trombetas, o brilho das tochas e a percepção de uma multidão imensa, os midianitas entraram em pânico. Acreditando que estavam sendo atacados por um grande exército, eles começaram a se atacar mutuamente. A vitória foi alcançada não pela força dos homens, mas pela intervenção sobrenatural de Deus. Gideão e seus 300 homens perseguiram os midianitas, e finalmente derrotaram seus líderes, Zeba e Zalmuna. A vitória trouxe libertação para Israel após anos de opressão. No entanto, a história não termina sem um último desafio. Depois de triunfar sobre os midianitas, Gideão teve que enfrentar a relutância de certas tribos de Israel em apoiá-lo. Ele utilizou sua sagacidade e diplomacia para acalmar esses conflitos internos e unificar o povo.
A história de Gideão e os 300 destaca diversos princípios espirituais e lições importantes. Ela ilustra a importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Gideão, inicialmente repleto de incertezas, se tornou um líder corajoso ao confiar na orientação de Deus. A história também ressalta que o sucesso não depende de recursos humanos ou números, mas da intervenção divina. Além disso, a história de Gideão e os 300 lembra-nos da necessidade de confrontar as influências negativas em nossas vidas. Gideão derrubou os altares de Baal e Azerá como um ato de purificação e fidelidade a Deus, demonstrando a importância de afastar-se da idolatria e voltar-se para o verdadeiro Deus. Vemos então que a história de Gideão e os 300 é um relato inspirador de coragem, fé e estratégia divina. Ela nos lembra que Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos e que, quando confiamos em sua orientação, somos capacitados a enfrentar desafios aparentemente impossíveis. A história destaca a verdade de que a vitória é alcançada não por nossa própria força, mas pela intervenção de Deus em nossas vidas.